Menina, olha Gente, o ela. pipoco do trovão é demais, né? Você tá linda. Um pipoco do Muito trovão da obrigada. beleza, tá? Obrigada. E obrigada pelo convite. Fiquei super feliz de participar dessa sexta-feira vocal. Eu é que tô super feliz com essa sexta-feira e batendo um papo desse com uma pessoa feita você, aí é um verdadeiro sextou. As pessoas Obrigada. perguntam, Gláucia, por que que eu não coloco a live à noite? Você acha que eu vou colocar uma live na sexta-feira à noite para eu concorrer com os sertanejos? Não vou, Não, não não, vou. não dá. Não dá, tá? Você tem Vamos toda a começar. razão. Vamos lá? Vamos começar nosso bate-papo? Um, Hoje eu dois. acho que tem até Fábio Júnior na live. Gente, eu vou concorrer com o Fábio Júnior? Não dá. Eu sou um Não jovem dá, né? senhor que Não não dá, dá não para dá. concorrer, tá? Cláudia, primeiro eu que agradeço por você ter aceito o convite. Fiquei muito feliz, né, pela sua disponibilidade. Você que é uma referência para mim, é uma referência para várias pessoas que eu estou vendo que está entrando na nossa live. A prova disso foram as perguntas que as pessoas mandaram, então isso é muito legal. Eu estou muito feliz em você ter aceito, tá? Eu adorei, eu que adorei. Eu preciso agradecer. Agradeço. Eu acho que nessa nossa geração é uma troca mútua, né? A gente aprende com a gente o tempo todo. Essa troca de conhecimentos faz toda a diferença. Verdade. Vamos começar pelo começo, tá bom? A gente vai falar sobre reabilitação vocal, só que é quase que impossível a gente falar de reabilitação vocal sem a gente tocar na porta de entrada, né? Que é a nossa avaliação vocal. Então, inicialmente, eu queria que você falasse para nós o que seria uma boa avaliação vocal e qual a importância da gente correlacionar todos os dados que a gente obtém com as diversas avaliações que a gente faz. Uhum. Realmente, não dá para a gente começar uma reabilitação vocal sem a avaliação vocal. E hoje, com essa coisa da análise acústica, as pessoas acreditam que só o fato de gravar a voz e ter uma extração de frequência fundamental, o mesmo posicionamento da voz dentro de um diagrama, é suficiente para avaliar a voz. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, uma boa avaliação, ela precisa ter, primeiro, uma queixa bem traduzida. A gente precisa entender qual é a queixa desse paciente e o que essa queixa significa para ele. Porque às vezes pode ser uma coisa que para a gente não dá o mínimo impacto, mas que faz uma diferença enorme na vida dele. Então a primeira coisa é essa, entender e ouvir de verdade qual é o real problema e como a gente vai poder ajudar essa pessoa. Né? Em seguida, da queixa, eu parto sempre para a avaliação comportamental, que para mim é mais importante do que a avaliação acústica. Né? O que é essa avaliação comportamental? Então, eu quero ver a qualidade vocal, a flexibilidade vocal, a dinâmica vocal. Então, como é que essa emissão é feita nos graves, como é feita nos agudos, como é no forte, como é no fraco. Eu preciso entender como é que essa voz se comporta nas diferentes tarefas fonatórias e não fonatórias. Depois, aí sim, eu parto para a avaliação acústica, para ver se eu consigo enxergar alguma coisa que eu tenha escutado, mas eu não faço a acústica antes de ouvir a voz. E só depois eu parto para a avaliação do exame otorrino, caso eu tenha. Na maioria das vezes eu tenho. Quando eu não tenho, a minha primeira iniciativa é encaminhar esse paciente para avaliação otorrinolaringológica. Por que isso? Porque muitas vezes os nossos ouvidos ouvem muito diferente do que aquilo que a nossa imagem acústica vê. Eu costumo dizer que a acústica é como um exame de raio-x. Se você não sabe o que você está procurando, você não vai encontrar. E é muito mais confiável o nosso ouvido do que o computador. Hoje existem medidas multiparamétricas, existe avaliação não linear, mas a maioria das pessoas tem acesso à avaliação acústica mais simples, básica, com extração de parâmetros acústicos isolados. E ela não é fidedigna. Tem muito do tipo do computador, tem muito do microfone. Então, a qualidade do sinal interfere bastante. Eu não posso colocar toda a minha responsabilidade de avaliação em cima de um computador.
Ok, Gláucia. Veja, agora vamos falar um pouquinho sobre os protocolos. A gente tem uma infinidade de protocolos, né? Então vamos pensar na voz clínica. Quais os protocolos que você mais utiliza? Eu, por exemplo, uso muito o IDV-10, né? Ah, Então, tá. qual que vocês mais utilizam na clínica vocal? Olha, de protocolo de autoavaliação, eu sempre uso o IDV-10. O IDV-10 é o meu protocolo favorito, né? Além do IDV-10, eu uso a escala de sintomas vocais, que é a ESV, embora seja um protocolo de autoavaliação extenso, mas essa nota, o fato da gente ter uma nota de corte que é de 16 pontos, muitas vezes me ajuda a conseguir fazer com que o paciente tenha um maior engajamento da terapia. Às vezes eu uso o QVV, mas a minha tendência é usar mais o IDV-10 do que o QVV. E às vezes, quando eu tenho uma alteração de voz que acabou de acontecer, eu uso o QPV, que é o de performance vocal, que é para ver exatamente qual foi essa diferença depois de um sintoma específico. Por exemplo, às vezes no caso de paralisia viral, às vezes num trauma, enfim. Mas o que eu mais uso é o IDV e o QVV na voz clínica, sem considerar a voz profissional. Desculpa, o IDV-10 e o ESV. Perfeito. Também uso, adoro o IDV-10. Né? Glaucia, agora vamos partir... O IDV-10, o Não. IDV-10, ele tem também a nota de corte e é muito interessante porque muitas vezes o paciente disfônico, ele não tem consciência das coisas. Ele sabe que a coisa não tá boa, ele sabe que ele pode fazer melhor e na hora que ele começa com a terapia, essa consciência, ela vai se desenvolvendo e aí ele passa a ter menos desvantagens. Então, às vezes, não é nem a modificação fisiológica da produção da voz, mas é mais essa conscientização e essa confiança, essa autonomia para poder conseguir controlar a voz. Eu acho que já dá resultado e a hora que a gente mostra o número para o paciente, ele fica muito mais feliz, né? Eu adoro mesmo. Agora vamos para a terapia de voz, né? A gente sabe que nosso modelo de abordagem nas terapias de voz é baseado num tripé, né? Que são as orientações vocais, a psicodinâmica vocal e a terapia propriamente dita. Glaucia, comenta um pouquinho acerca da importância da gente valorizar esse tripé. Então, para falar do tripé, eu vou dar um passo para trás. Porque a hora que eu falo sua avaliação, os dados da avaliação vão me permitir fazer um raciocínio clínico. Então, o que eu acho essencial, a hora que eu tenho esses dados da avaliação, eu fazer um planejamento. Por onde eu vou começar? Eu sei que eu preciso trabalhar com a imagem vocal, a psicodinâmica. Eu sei que eu preciso trabalhar com orientações e eu sei que eu preciso de saúde vocal e eu sei que eu preciso trabalhar com mudanças fisiológicas de produção de voz, com a reabilitação propriamente dita. Só que dependendo do que eu obtenho na minha avaliação e a forma como eu consigo enxergar esse quadro, eu vou priorizar a psicodinâmica ou vou priorizar a reabilitação, porque por vezes eu sei que para aquela pessoa eu preciso ter uma resposta vocal imediata após um exercício, mesmo que eu precise trabalhar com psicodinâmica e com orientação vocal. Mas para eu conseguir um engajamento, aquilo precisa fazer sentido, né? Então, peraí, o que essa pessoa está queixando? Está queixando de flexibilidade? Então, talvez eu preciso trabalhar com algum exercício para ela perceber que a voz pode ficar diferente. É com o impacto da voz? Então, eu sempre trabalho com essas três coisas, mas precisa ter um raciocínio por trás. Então, o que eu quero obter... Eu tenho o dado da avaliação. O que eu quero obter e como eu vou obter isso? Não dá para a gente ter eu tenho esses 3 ou 4 exercícios e eu dou indistintamente para as pessoas. Não funciona, porque às vezes não é o exercício que a pessoa quer. Às vezes o que a pessoa quer é entender até o que ela própria está sentindo. Até o que ela pode fazer com essa voz. O que a gente pode fazer pela voz, né?
Perfeito. Não sei se eu respondi eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Muito bem. Para sua segunda live, você tá um show, Glaucia. Tô, né? Veja, Por incrível que pareça, eu sou tímida. Então, isso me tira da zona de conforto. Nossa, então você tá uma excelente atriz. Eu tô driblando a minha timidez aqui. Você é uma ambivertida. É verdade, eu sou uma ambivertida. Veja, tem uma pergunta aqui do Ricardo. Ele comenta aqui, na disfagia, eles possuem terapias diretas e indiretas. E que na voz, ele já ouviu falar que também tem um modelo de terapia direto e indireto. O que seria isso na voz? De fato, na voz, nós temos 3 modelos. Nós temos o modelo indireto, a terapia indireta, nós temos a terapia direta e a gente tem também a terapia intensiva. Então, são 3 diferentes modelos que muitas vezes a gente consegue distribuir de acordo com o paciente. Então, a terapia indireta, o que é? É orientação vocal, é higiene vocal, são as palestras. A gente não mexe diretamente, exercícios que modificam diretamente a produção da voz. Já a terapia direta é quando você faz exercícios específicos para modificar a produção da voz. E modificar a voz não significa modificar só a qualidade vocal. Muitas vezes o objetivo do exercício é reduzir tensão, é melhorar o fechamento glótico. Então, eu posso não ter mudança na qualidade, mas eu vou ter mudança no conforto fonatório, por exemplo. Então, é importante a gente saber o que a gente quer com esse exercício de terapia direta, para saber se eu estou buscando a qualidade ou se eu estou buscando outra coisa. Se eu estou buscando, por exemplo, um conforto. Às vezes não tem mudança nenhuma na qualidade vocal, mas o paciente fala, nossa, está muito melhor. Porque, de alguma forma, o sistema todo se equilibrou. E a terceira modalidade, que nós temos usado bastante, é a terapia intensiva. O que significa isso? É a terapia feita diariamente, todos os dias, em consultório, variando o número de terapeutas, para que, de repente, o que ele faria em 3, 4 meses, ele vai fazer em 10 dias, né? Aí também depende de um monte de coisa. Mas a gente tem essas 3 modalidades principais. Normalmente, a terapia direta, ela acontece numa frequência de 1 ou 2 vezes por semana. Na maioria das vezes, 1 vez por semana. Uhum. E a terapia intensiva, às vezes, a gente utiliza muito nos casos de cantores, né, que estão em turnê, que precisa de um acompanhamento nesse tempo. Então, a gente precisa fazer um atendimento mais sistemático. E sobre isso, o SEV também tá com um evento muito legal, né? Eu já fiz o primeiro curso com a Mara de paralisias laríngeas. Tem você esse mês, né? Agora dia 20. Dia 20 é raciocínio clínico nas lesões comportamentais. Estão todos convidados. E depois Thaís a Cláudia vai falar. Cláudia. Oi? Pode falar. Cláudia, depois... A Cláudia vai falar do paciente cantor, depois a Thaís de condicionamento e depois a Flávia de exercícios respiratórios, alguma coisa assim, já não lembro. Perfeito. Eu adorei o primeiro, vou adorar o segundo e sei que vou adorar todos, tá? Porque eu adoro tudo que vocês fazem. Tá bom? Renatinha Azevedo acabou de entrar. Oi, Renata, Gui. que saudade. Saudade de você. Como é que você tá aí, hein? Essa terra que tá aí explodindo desse negócio. Quero uma live depois só com você, tá, Renatinha? Com direito a vinho. Show, gente. Com direito a vinho e tudo mais. A gente, em vez de tomar água, a gente vai tomar vinho. Como será que vai acabar essa live? Eu vou participar dessa live, hein? Muito bom. Glaucia, outra pergunta, né? Foram um monte, então eu vou dar prioridade às perguntas. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazerem as perguntas também no chatzinho, tá bom? Que aí eu coloco para a Glaucia. Aqui. Que critérios adotar na escolha das técnicas vocais? Na seleção das técnicas? O primeiro critério é o que eu quero com aquele exercício. Porque eu tenho vários exercícios que têm o mesmo objetivo. Se eu sei qual é o objetivo que eu tenho para atingir, eu vou ter um leque de exercícios. Então, o mesmo exercício ele pode ter resultado diferente dependendo do paciente. Até porque não é todo mundo que executa o exercício da melhor forma possível.
Então, a primeira coisa é saber qual é o exercício, quais são os exercícios indicados para aquela pessoa. Daí tem o critério das provas terapêuticas. Eu executo esses exercícios e eu vejo qual foi o exercício que deu o melhor resultado, seja em termos de qualidade vocal, seja em termos de conforto fonatório. Muitas vezes existe a preferência do clínico em escolher o exercício. Algumas pessoas preferem alguns exercícios, ou alguns terapeutas preferem alguns exercícios, outros. E o paciente também. Então, quando eu percebo que, dentre 2 exercícios que eu dei, um deles foi mais confortável, o paciente ficou menos constrangido, ou, enfim, executou de uma forma mais eficiente, eu priorizo esse exercício. Então, a primeira coisa, mas eu acho que o mais importante de tudo é saber o que eu quero atingir com esse exercício. Quais são os exercícios que me levam para este objetivo. Perfeito, Gláucia. E como dosar esses exercícios, né? A grande pergunta, como dosar os exercícios vocais? Já que a gente falou de exercício, vamos para as dosagens. Essa pergunta sempre aparece e eu nunca tenho uma resposta certa para essa pergunta, porque não existe a resposta certa. Então, a gente sabe que a resistência vocal ela é variável de pessoa para pessoa e a quantidade de exercício também é variável de pessoa para pessoa. Algumas pessoas fazem exercícios por tempo, outras pessoas fazem exercícios por número de repetição. Se eu não estou num treinamento intensivo, eu sempre busco chegar no limite do paciente. Por que isso? No limite, desde que seja bem executado. Porque se eu quero atingir um ganho, se eu preciso ganhar resistência, se eu preciso melhorar a qualidade, eu preciso sair da zona de conforto. A gente só vai ter um ganho na hora que eu fizer alguma coisa de diferente. Então, à medida que eu percebo que eu vou pedir para o paciente fazer 7 repetições, por exemplo. Ficou muito fácil. Vamos fazer mais 3. Então, eu vou testando de paciente para paciente. Não pode perder a qualidade do exercício, mas não pode ficar fácil demais. Porque se fica fácil demais, eu não vou ter. Se eu faço tudo sempre igual, eu não vou ter um resultado diferente. Então, não dá para eu dizer 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. A gente sabe, em algumas pesquisas que foram feitas, por volta de 3 minutos, em pacientes disfônicos, passa a ter um resultado muito bom. Eu tenho pacientes que não chegam nos 3 minutos, que já sentem cansaço antes e já fazem uma execução pior antes. Então, eu vou de acordo com o paciente, tá bom? Então, eu costumo começar com 10 repetições e começar com 1 minuto. Eu vejo o que é melhor de contar ou por tempo. E depois eu vou aumentando à medida que o paciente vai evoluindo. Eu sempre digo que a dosagem, o paciente é controle dele mesmo. Né? Então, não dá para a gente dizer, faz 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 6 vezes ao dia. Não dá, né? Porque vai depender de como cada um ele reage. Já tem perguntas aqui. E em relação a isso, eu acho importante a gente falar que, para alguns casos, por exemplo, a gente opta por dar 3 exercícios para fazer por dia para casa de lição, 3 exercícios 3 vezes ao dia. Só que para alguns pacientes, se eu quero uma mudança de comportamento muito rápida, eu vou acabar pedindo para ele fazer exercício de hora em hora. Isso já aconteceu. Eu peço para eles colocarem lá o despertador de hora em hora, mas eu peço um exercício. Porque não adianta eu dar uma lista de 10 exercícios que eles não vão fazer. Não adianta. Eu dou entre 1 e 3. Eu não dou mais de 3 exercícios. Eu prefiro que faça menos, mas faça, até para ter uma mudança de ajuste cerebral, de engrama, enfim, do que eu passe 10, a pessoa olha aquela lista e fala assim, nossa, 10 exercícios, que preguiça, eu não vou fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente parar e pensar qual é a disponibilidade que aquela pessoa tem de fazer exercício. Quanto eu preciso que ele faça? E ter esse bom senso também na hora dessa escolha. Perfeito. Tem uma pergunta, Gláucia, aqui do Mário Eugênio. Qual o critério para se definir se a terapia será direta ou indireta? Vários critérios. Nós não temos uma regra. Então, quando é que a gente começou a fazer essa terapia direta ou intensiva? Foi essa a pergunta? Ele pergunta direta ou intensiva.
Então, a terapia intensiva, nós começamos a fazer nos casos onde a terapia direta já não tinha funcionado. Então, a gente tinha feito terapia com esse paciente tradicional, não melhorou, aí a gente resolveu fazer, que nos Estados Unidos eles chamam de bootcamp, a gente resolveu fazer essa terapia sequencial, mudando de terapeuta. Então, em um dia, a pessoa é atendida por 3 pessoas diferentes, porque os estímulos são diferentes. Depois a gente começou a fazer com pessoas que moravam fora. Então, elas vinham para São Paulo e tinham uma semana. Então, nessa semana, a gente tinha que fazer acontecer. Em casos de disfonia funcional, emocional, também, se a gente atua várias vezes seguidas, é muito mais fácil, é muito melhor a resolução do sintoma se a gente demora uma semana depois. Então, existem alguns casos que a gente sabe que dá certo. E, por exemplo, nas emergências vocais, como você mesmo falou, dos profissionais da voz. Hoje, a gente dá para o paciente essa opção. Você pode fazer uma vez por semana, ou a gente pode tentar começar numa terapia intensiva e depois a gente volta para um processo mais espaçado. Por que isso? Porque dá um ganho nesse começo e a gente consegue engajar mais o paciente. Quando que não dá certo? Por conta de dinheiro. Então, em hospitais públicos, a hora que eu tenho um atendimento público, eu não consigo colocar esse tipo de atendimento todos os dias. E, às vezes, o paciente não tem condição mesmo de fazer esse processo. Embora a gente faça planos, divide, enfim, às vezes ele não tem esse dinheiro disponível. Hoje, com essa pandemia, eu continuo atendendo virtualmente, mas vários dos meus pacientes pediram para espaçar já, para deixar cada 10 dias, né? Cada 15 dias, porque o cenário econômico é tão incerto que eu acho que eles ficam receosos também. Verdade. Aqui também está acontecendo a mesma coisa. A Suelen está fazendo também uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta porque é a mesma pergunta que também mandaram. Não sei se foi a Suelen também que mandou. Como é a abordagem terapêutica na voz da mulher transgênero? Do transhomem, da mulher transgênero, a mulher... Eu preciso entender o que ela está querendo dizer com mulher transgênero. Eu sempre fico meio perdidinho também, até com as nomenclaturas. Aqui me mandaram antes, era assim. O que contemplar na terapia de transmulher? Então, transmulher, que é um homem que mudou para mulher. Eu sempre me confundo nesses termos. Essa pergunta também não é só em relação à qualidade vocal, né? Quando a gente trabalha com a comunicação da transmulher ou do transhomem, a gente tem que trabalhar com outros aspectos que não só a voz. Então, o que eu quero dizer? Uma transmulher é uma mulher que precisa deixar uma voz mais agudizada. E fica muito na cabeça das pessoas que essa voz tem que ser só aguda e que já é suficiente. E não é verdade. Hoje nós temos mulheres mesmo, com vozes muito graves. Já aconteceu da gente ter um caso de uma transmulher que tinha uma frequência fundamental mais grave, mais aguda do que a minha, e ela brigar que ela queria a voz ainda mais aguda. Não é isso. Então, a gente tem que trabalhar com os aspectos suprassegmentais. Eu medi a frequência. Eu falei, a minha frequência é 200 Hz, a sua está 225. Não é a frequência, mas é a modulação da voz, né? É o prolongamento das vogais. Então, mulheres falam com vogais mais prolongadas. As mulheres tendem a ter uma entonação mais ascendente. Então, são outros recursos que a gente usa de comunicação para modificar o impacto da voz da transmulher. É mais fácil a gente trabalhar com transhomem, fato. Mas a transmulher, ela precisa entender que tem outras coisas além da voz. E tem mais uma coisa. Hoje, quando a gente trabalha com trans, a gente já percebe que não é só que eles precisam se identificar com aquela voz. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes eles precisam trabalhar mais com a psicodinâmica, qual é o impacto que eles querem gerar no outro, do que qualquer coisa. Então, o que eles querem gerar no outro com aquela comunicação? Se eles se aceitam enquanto aquela voz, sendo a voz que me representa, tá tudo certo.
O trabalho com os transexuais está cada vez maior, cada vez mais bonito, né? Então é uma coisa que a gente precisa parar e pensar e entender exatamente o que aquele trans quer com aquela voz. Ok, garota. Mais uma pergunta voltando para a terapia intensiva. Como você fala muito sobre isso nas aulas, então para você, show de bola. No esquema de terapia intensiva, quem pergunta é a Tatiana Villanova. Está na nossa sala, tá vendo? Que é uma querida. Tati. No esquema de terapia intensiva diária, você também recomenda exercícios para paciente fazer em casa no mesmo dia? Às vezes, mas normalmente sim. A não ser que o paciente saia exausto da última sessão, da terceira sessão, e ele precisa descansar para no dia seguinte cedo começar, a gente não pede. Mas, normalmente, entre a primeira e a segunda e a terceira, a gente pede mais uma ou duas vezes um exercício. Porque o que a gente quer é justamente essa dosagem maior. Tem que tomar um cuidado muito grande para não ter uma dosagem que prejudique a qualidade vocal, né? Mas a gente escolhe um exercício só para manter esse funcionamento, esse ajuste, sem sobrecarregar muito. Mas a gente tende a colocar mais exercício também. Às vezes eles saem exaustos. Eles falam, eu estou mais cansado do que se eu tivesse feito exercício físico. É verdade. Marta de Brasília pede para você falar um pouco sobre exercícios de trato vocal semi-ocluído e ela coloca: quando usar o tubo na água, no ar ou se pode combinar? Muito bom. Exercícios de trato vocal semi-ocluído são vários. Então, a gente tem os exercícios de trato vocal semi-ocluído com ou sem acessórios, vamos dizer assim. Um simples trrr já é exercício de trato vocal semi-ocluído. Então, pelo que eu entendi na pergunta, deve ser em relação aos canudos, né? Então, algumas pessoas preferem canudos flexíveis, outras preferem canudos rígidos. Algumas preferem no ar, outras na água. Então, não existe uma regra e não existe nada que diga este exercício é melhor do que aquele. Eu sou uma das pessoas, eu adoro canudo rígido. Embora tenha aquela coisa do lápis vox, eu adoro um canudo rígido. Para mim, eu, Gláucia, fazendo exercício, se eu faço no tubo de vidro, a minha voz fica muito melhor do que no tubo flexível. Só que tem um problema, que é carregar esse canudo de vidro para lá e para cá, né? Então, esse tubo de vidro. Então, a gente acaba assim, optando de acordo com a pessoa. Se eu sei que é um cara que vai colocar na mochila, não dá para dar um tubo de vidro. Vou dar um lápis box mesmo, um flexível, que vai ficar mais fácil. O que eu faço? Eu sempre faço primeiro no ar, porque a resistência é menor. Então, eu começo fazendo com um canudo, seja um canudo de refrigerante, ou mesmo um sopro. Isso também é exercício de trato vocal semi-ocluído. Então, eu começo no ar, porque a resistência é menor, e depois eu vou dificultando. Então, aí eu vou colocando na água para poder ter um grau de resistência maior. E aí, de novo, depende da pessoa se é de flexível ou de vidro. Outra coisa importante é que se eu tenho, por exemplo, uma paralisia ou um caso em que eu quero já de cara aumentar essa adução, eu vou direto para o tubo na água, numa profundidade mais funda. O que eu tenho visto? Eu tenho visto todos os tipos de tubo, até mangueira de chuveiro, né, feitos como tubo. Pode ser que dê resultado, mas não existe nada que comprove isso. Só que eu também tenho visto uma sobrecarga muito grande. Então, já vi gente com um negócio enorme de água, lotado de água, com um tubo lá embaixo para relaxar. Não vai relaxar. Então, eu tenho que entender o que esse exercício proporciona, o que eu quero com esse exercício. Se eu quiser relaxar, eu tenho que ter menos resistência. Eu vou ter que ter um canudo imerso pouco, com menos água. Se eu tenho uma pessoa que é extremamente tensa, eu até diminuo a quantidade de água. Se eu tenho uma paralisia, eu vou colocar o canudo mais para frente, mais para baixo, aliás. Se eu quero trabalhar com a resistência ou com o condicionamento, eu vou variar essa resistência, porque eu preciso que ele mantenha essa performance vocal em diferentes condições. Então, eu tenho que saber o que eu quero com cada um deles para poder escolher, fazer a melhor escolha possível. Mas eu acabo testando
os dois canudos, os dois tubos, para que a pessoa, os três, né? O de refrigerante, o de vidro e o flexível, para ver qual que a pessoa prefere. Verdade. Eu gosto muito de associar os dois. O flexível na água, né? E o menorzinho, o pequeno. Os resultados, como a minha população é de cantores, eu consigo resultados muito interessantes. Com aquela sequência que vocês falaram um tempo atrás. Eu adoro aquela sequência. Eu adoro também. E esse de pirulito, eu não uso logo de cara. Eu uso esse de pirulito depois. A não ser que seja um paciente que não tem nenhuma lesão de prega vocal ou um paciente que queira condicionar mesmo. Então, eu uso muito de pirulito. Eu tenho de pirulito em diferentes comprimentos para justamente modificar essa resistência. Mas eu uso bastante também o de pirulito. Eu adoro usar o de pirulito para final de nódulo vocal, por exemplo. Sabe aquele finalzinho de nódulo que a gente não consegue mais saber se aquela fenda é do nódulo, ou se a fenda é da mulher, enfim. Então, eu gosto muito de finalizar a sessão com esse exercício de trato vocal semiocluído no palitinho de pirulito. Eu adoro pirulito. Tem uma pergunta da Dani Souza. A frequência usada na fala influencia no cansaço vocal? Influencia. Se eu estou usando uma frequência na fala que não é o meu padrão habitual, eu estou sobrecarregando o meu sistema. Tanto para o grave quanto para o agudo. Na hora que eu estou falando, eu preciso ter um equilíbrio entre essa musculatura. Se eu falo com sobrecarga do músculo tireoide, que é o músculo mais responsável pelos graves, ou se eu falo mais agudo na sobrecarga do cricotireoide, eu vou ter um desequilíbrio. E isso pode, sim, causar maior fadiga vocal, maior cansaço vocal. Que é o que acontece com essa geração que hoje termina todas as frases em fry. Então, eles estão falando, né? As pessoas cantam e o final da frase é sempre assim. Isso é uma sobrecarga de tireoide. É um estilo, as pessoas falam, hoje tá super na moda, se a gente pegar as cantoras pop, todas elas fazem isso, americanas inclusive. Isso é uma sobrecarga de músculo tireoide, que em algum momento pode repercutir na voz. Muito bem, Gláucia. Gláucia, tem uma pergunta da Thaís Simões. O de pirulito para crianças cantoras saudáveis, para condicionamento, pode? Pode. Elas adoram. E aí, assim, com criança eu tenho os coloridos, então eles adoram fazer, né, mudar. Às vezes eu coloco o grandão, aí eles acham que é mais difícil, mas às vezes não é, porque ele é mais largo. Então, dá super para funcionar com criança, não tem problema nenhum. Boa. A estudante de fono pergunta. Adorei o Instagram. A estudante de fono. Para iniciar a terapia, você solicita que o paciente traga exame de imagem ou vídeo da laringe? É essa a pergunta? Isso. Não. Quer dizer, não é que não. Deixa eu refazer a minha resposta. Eu atendo sem o exame de laringe. A minha avaliação, às vezes, é sim sem o exame de laringe. Mas na condição de que essa pessoa vai apresentar o exame de laringe. Tá bom? Às vezes acontece de começar a terapia antes. Se eu desconfio de alguma coisa mais grave, se tem histórico, se tem alguns dados na avaliação que podem... que o diagnóstico pode modificar alguma coisa, daí eu primeiro espero voltar com o exame para depois continuar a terapia. Mas se é só um dado que vai mudar muito pouco a minha conduta, daí não. Isso. Davidson da Paraíba. Mas não dá para atender ad eterno sem exame de laringe. E eu vou aproveitar e vou dizer para estudante de fonoaudiologia que vai ter um evento só para estudantes, hein, de graduação. Depois entra lá no Instagram do CEF. Isso. O Davidson de João Pessoa, filho de Leonardo Lopes, ele pergunta, Gláucia, qual a sua opinião em associar eletroestimulação e exercícios? Concordo plenamente. Acho que a eletroestimulação sozinha, assim como o laser sozinho, não resolve nada. Mas se a gente associa a eletroestimulação e o laser, resolve muito. E você sabe o que é interessante? Porque nessa quarentena, o que aconteceu? A gente está atendendo virtualmente.
Virtualmente não dá para fazer eletroestimulação, não dá para fazer laser. O que a gente tem que fazer? A gente tem, e muitas vezes, se é uma primeira vez, nem o tubo a pessoa tem, né? Então, é uma prova, é uma amostra de que a gente consegue sobreviver e ajudar o paciente sem nada. Só entendendo como essa voz é produzida e facilitando essa nova produção com mudança de ajustes que a gente faz com aqueles exercícios bem antigos, que são tão eficientes ou mais eficientes do que só o laser ou só a eletroestimulação. Eu tô adorando essa fase. Eu também, porque as pessoas vão fazer a avaliação e falam assim, você usa laser? Uso. Ah, você usa? Sim, eu uso. Mas às vezes não é aquilo que é preciso para aquela pessoa. Então agora, e quando a pessoa chegou para mim perguntando, você usa laser? Eu falo, tá vendo agora? Ó, só para você perceber, o laser ajuda? Ajuda. Mas ele não é a salvação de todos os problemas. Nem o laser, nem a eletroestimulação. A coisa que eu mais sinto falta nessa quarentena, vou ser bem honesta, é de fazer tocar na laringe. Mais do que qualquer... Às vezes eu fico assim, sabe? Parece que eu quero pegar ali na laringe da pessoa, porque é o que eu mais sinto falta, é onde eu realmente acho que a gente perde no atendimento. Ok. Já que você falou de teleatendimento, acabaram de enviar uma pergunta, o Juarez. Gláucia, como você monitora a reabilitação via teleatendimento? Manda exercícios em vídeo, pede para os pacientes mandarem e você verificar se estão executando de forma correta? Bom, normalmente eu trabalho muito com análise acústica só para feedback visual desses pacientes e hoje eu não tenho isso, né? Então, o que eu faço? Eu faço feedback auditivo. Eu gravo alguns dos exercícios, eu tenho o programa Audacity no meu computador, então eu gravo o exercício do jeito que eu quero que ele seja feito e eu mando para ele o áudio, para que ele faça daquela forma. Então, eu sempre gravo os exercícios e mando. Seja o paciente fazendo e eu gravando no Audacity e mostrando para ele o padrão dele, ou eu mesma gravo os exercícios no WhatsApp e mando para ele. Porque assim, hoje no teleatendimento, a gente não pode só atender. Então, ou você deixa isso criptografado num programa, né? Ontem até teve uma live da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia falando de teleatendimento, ou você precisa escrever os atendimentos no papel, como se fosse no consultório. Então, eu escrevo sempre, a sequência de exercícios, tiro uma foto e mando. Então, eu faço esse controle desta forma. A voz, às vezes eu peço para eles me mandarem um ou contagem de 1 a 10 pelo WhatsApp, mas eu faço isso muito pouco. Eu mais gravo no meu Audacity do que eu peço para eles enviarem. Eu gravo sem eles não sem eles perceberem. Eles sabem que eu estou gravando, porque depois eu devolvo para eles. Mas não assim, peraí, agora eu vou gravar um no meu WhatsApp, porque eu acho que eles podem manipular, entre aspas, essa voz para enviar. Exatamente. A Neuza está perguntando, a Neuza de Aracaju, Gláucia, quais são os apps que você tem utilizado no atendimento online? O app de voz? Acredito que sim, né? Porque você já falou de programa, então... O que eu tenho utilizado... Eu não uso muito app de voz, para ser bem honesta. O que eu uso, eu tenho os programas da CTS na nuvem. Hoje, né, os programas da CTS de análise acústica estão na nuvem, mas eu uso muito pouco, eu não tenho usado muito. Eu mais gravo no Audacity para ter de amostra para o paciente, mas ele mesmo eu não tenho usado. Se ele tem um SpectroView, o SpectroPro, que é um programa de espectrografia, eu peço, mas como eu não estou vendo como ele está usando, eu não acho seguro. Então, eu prefiro trabalhar mais com a percepção auditiva, com a percepção... com a propriocepção na produção da voz do que propriamente com o aplicativo. Você tem, Jeová, trabalhado com aplicativos? No atendimento presencial, eu até atendo com alguns, quando é criança, sobretudo quando é criança, adulto não, né? Mas com criança sim. Quando eu trabalho com adulto, eu trabalho da CTS, Vox Training, existem alguns jogos ali que eu consigo aproveitar em algumas coisas. Tá?
Com criança eu trabalho com alguns, mas eu trabalho mais com afinando o cérebro, porque eu acredito muito na mudança na evolução, no desenvolvimento do processamento auditivo para trabalhar com as crianças disfônicas. Ok. Você comenta um pouquinho, isso aqui foi uma pergunta que aí eu ajustei, né? Comenta sobre o processo de muda vocal, né? Sobretudo na incompleta, que foi a pergunta dela. E eu complementei. Pode-se cantar no período de muda vocal? Bom, o período de muda vocal, especialmente para a voz profissional, para as crianças, né, artistas, ele é mais complicado para os meninos artistas, menos do que para as meninas. Eu trabalho bastante com muda vocal, eu adoro atender esses adolescentes com muda vocal, tanto profissionais da voz como não. É uma terapia que é rápida, né? Porque você acaba modificando muitas vezes só a postura da laringe, depois eles acabam pegando. Na voz profissional é mais complicado, porque se a pessoa já tem todo o seu repertório com uma voz infantil, até ele modificar a voz, ele precisa mudar todo o repertório também. Então, às vezes, existe uma resistência, não só da criança, mas de todos os profissionais envolvidos, às vezes da banda, porque vai ter que mudar tudo, né? Da banda, do empresário. Então, eu preciso muitas vezes convencer todo mundo de que já não dá mais para essa criança cantar naquela tessitura, fazer os arranjos novos para poder usar outra voz. Então, um trabalho mais de conscientização e de muitas vezes de entendimento do que acontece nesse processo de muda vocal, não só para o adolescente, mas para toda a equipe, de que ele não tem mais condição de fazer isso. Então, eu tenho alguns vídeos pré e pós-muda de alguns artistas, então eu sempre mostro para falar, ó, vai continuar fazendo sucesso, diferente, em outra tessitura. Então, a gente tem que trabalhar muito com essa conscientização para isso poder ter sucesso. E não, eu não peço para parar de cantar. Eu peço para ajustar, para ir ajustando os tons. E às vezes, descendo os tons devagar, a mudança é menos brusca. Então, eles vão fazendo aos poucos, sabe? Verdade. Tem uma pergunta do Ivan Alexandre e ele quer saber como intervir na reabilitação vocal de mulheres que apresentam vozes graves por conta do uso de hormônios. Há possibilidade de restabelecimento da qualidade vocal original? Dependendo do hormônio, não. Então, dependendo, não, é irreversível. Então, a gente já atendi algumas mulheres que tomaram hormônio e que não e ficaram com uma voz muito grave. E aí, o que a gente faz na terapia é modificar o pitch da voz. Então, é falar mais em sorriso, elevar um pouco a laringe. Então, fazer outras mudanças para que a sensação dessa voz seja mais aguda do que de fato ela é. Porque muda de um jeito que não tem como voltar atrás. Ok, aí vem uma pergunta para pensar, para a gente pensar um pouco mais. É indicada a cirurgia com a prega vocal com cisto na muda vocal? Eu não entendi. É indicada a cirurgia para um paciente que está com cisto na muda vocal? Aí, isso daí também não é fácil, essa Responder. resolução não é fácil. Se for um menino, e se o médico perceber que esse cisto, ele é mais profundo, talvez haja essa indicação para não acontecer desse cisto romper e formar um sulco vocal, como já aconteceu, descrito na literatura, né? Se for uma menina com cisto, não. O difícil é você ter certeza absoluta que é um cisto e não é um nódulo. Mas os médicos que eu trabalho, muitas vezes, têm optado por, sim, tirar o cisto pré-muda vocal. Ok. A Neuza quer saber se no teleatendimento você atende com Skype, Zoom ou outra plataforma. Eu atendo pelos três. Eu atendo pelo Zoom, muitas vezes. Eu prefiro atender pelo Zoom, porque eu consigo gravar a voz direto no computador. Eu atendo pelo vídeo do WhatsApp também. Né? E pouca gente eu atendo por Skype. Hoje eu prefiro atender pelo Zoom. E já atendi pelo Google Meets.
É o Boa. Hangout, né? Alguma coisa assim. Hangout. Tem uma pergunta da Tati Líder. Tati Líder está sempre conosco. Esse Instagram é conhecido. A gente até brincou um pouco com esse Instagram na live da Thaís, né? Tati Líder. A Oi, muda Tati vocal, Líder. a muda vocal feminina em profissionais da voz é mais notável? Não, não é. Não dá para perceber muito, não. Até porque hoje eu tenho filhas adolescentes. E eu percebo que as meninas estão com as vozes mais graves. Então, essa mudança, como é de três semitons, muitas vezes, não vai dar muito impacto, não. Ok. Tem outra pergunta. Juarez, não, de Ivan, de Salvador. Ele que mandou um combo de 10 perguntas. Eu digo, eu não Ivan vou conseguir Alexandre, fazer conheço suas ele. 10 perguntas. Mas ele coloca uma aqui. Qual sua conduta em casos de hemorragia e pólipo hemorrágico em região nobre de prega vocal, em caso de cantores que estão em maratona vocal e não podem se ausentar? Eu disse a ele que a gente não ia colocar nada de cantor, que essa é só voz clínica, mas ele me infernizou tanto que eu vou soltar essa. Muito bom. Eu tenho casos ótimos, e que eu trabalhei muito diferente da literatura, Ivan. Então, eu atendi alguns casos com alguns otorrinos que foram contundentes em dizer que essas pessoas não precisavam sair do palco. E eu confesso que o primeiro caso eu fiquei desesperada. Eu falei, como assim não precisa sair do palco? Tinha uma hemorragia, o pólipo hemorrágico não, mas tinha uma hemorragia na prega vocal importante, em 2 dos cantores já que eu ouvi, estavam no palco, né? Estavam em atuação, esqueci a palavra agora. E o que acontece? A hemorragia, se ela está em borda livre, se ela de prega vocal é uma coisa, se ela não está na borda livre da prega vocal, é outra. Então, por vezes, aliás, deve fazer terapia e deve fazer exercício se eu não estiver prejudicando a borda livre, porque eu vou ajudar na reabsorção dessa hemorragia. Então, quando a gente vê uma prega vocal hemorrágica, já dá até taquicardia, né? Então, o que a literatura diz? Não, a gente precisa pegar esse cantor e colocar em repouso vocal. Você pode procurar na literatura, a maioria vai dizer isso. Não, hemorragia de prega vocal em voz profissional é repouso vocal. Okay. Agora, se não estiver na borda livre, dá para fazer um trabalho de suavização da emissão e de organização dessa vibração dessa mucosa para ajudar na reabsorção desse edema. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque existem hemorragias e hemorragias. Já o pólipo hemorrágico, normalmente ele está mais na borda livre. Às vezes acontece dele estar supraglótico, mas é a mesma coisa. Se tiver na borda livre, é um tipo de conduta, se não, é outro. Agora, tenho cantores com pólipos não hemorrágicos, mas que não saíram dos palcos, que fizeram terapia e que reabsorveram o pólipo. Então, é tudo uma questão do que eu quero com aquilo. Eu quero que eles vibrem direitinho. Para quê? Para reabsorver. Por que acontece aquilo? Por que acontece o pólipo? Porque, de alguma forma, houve um desequilíbrio dessa vibração. Eu vou reequilibrar para que aí esse pólipo volte a reabsorver. Ok, Gláucia. Como lidar na terapia de voz com pacientes que possuem a doença do refluxo? Olha, até ontem eu estava conversando sobre isso, né? A gente sabe quantos pacientes disfônicos têm refluxo, mas a gente não sabe quantos pacientes com refluxo têm disfonia. Essa é a grande verdade. Como eu vejo o refluxo? Se eu vejo que a pessoa tem uma disfonia em função do refluxo, é uma coisa. Se ela tem uma disfonia por outras questões e tem também o refluxo, eu vou tentar trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar com ajustes fisiológicos para ver de verdade o quanto aquele refluxo que ela tem está impactando a disfonia. Porque às vezes não é. Ela tem refluxo? Ela tem. Mas não é isso que está causando o problema. São outros ajustes, são outros comportamentos, são outras coisas que causam a disfonia. E o refluxo, ele está lá junto.
Tanto que a gente melhora ajuste, o refluxo continua e a voz fica boa. Uhum. Né? O que eu faço com o refluxo? Eu quero que a pessoa esteja consciente do que faz com que ela tenha refluxo. Quais são os comportamentos alimentares, às vezes até de ansiedade, de bebida, né? Quais são os comportamentos que fazem com que ela tenha refluxo? Se ela sabe disso, ela vai evitar usar essa alimentação véspera de usar a voz, por exemplo, num profissional da voz. Ou, se ela não é profissional da voz, se a voz tá boa, ela pode até dar uma abusada, depois segura. É saber controlar. Então, isso a gente tem um jogo de cintura de saber o que exatamente causa. Eu sempre acho que a disfonia não é fator único. Muita coisa junta causa a disfonia. Não é só o refluxo, não é só o comportamento, não é só a personalidade. É tudo junto. Por algum motivo, tudo junto acabou causando aquela disfonia. Então, às vezes, a gente melhora 2 ou 3 coisas e o refluxo pode estar lá. Refluxo, não, a gente não tem como tratar o refluxo. Quem trata o refluxo é o médico. O que a gente pode fazer é minimizar os efeitos do refluxo na voz. Excelente. Tá vendo como o tempo voa, garota? A gente tá quase acabando. Agora tá que eu vendo vi. como é bom? Gláucia, vê. Como a gente tá indo pro final, vamos falar um pouquinho sobre a adesão do paciente à terapia. E me mandaram uma pergunta com um caso na pergunta, tá? E aí vai ser bacana porque casa perfeito com a adesão, tá? Veja. Aí ele pergunta: toda voz disfônica é considerada problema de voz ou só quando o paciente relata queixa vocal? Por exemplo, o paciente apresenta nódulos vocais e na avaliação fonoaudiológica a qualidade vocal está comprometida. O paciente não tem queixa nem incômodo por conta disso. Ele apresenta problema vocal? Sim, a disfonia, ela é uma alteração da qualidade vocal ou do conforto fonatório, né? Então, às vezes, toda vez que eu tenho uma alteração da qualidade vocal, eu tenho uma disfonia, que pode ou não gerar impacto nessa pessoa. O que acontece é que muitas vezes eu não tenho alteração da qualidade vocal, mas eu tenho uma disfonia, que é uma alteração na produção da voz. Então, a disfonia, ela não quer dizer só qualidade vocal. Mas, e esse caso é um caso típico de alguém que tem alteração de laringe, tem alteração de voz, mas não tem queixa. Essa pessoa em terapia vai render muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Então, ou ela se conscientiza e percebe o que ela pode fazer sem essa voz, ou sem esse nódulo, com uma voz melhor, ou não é o momento para essa pessoa na terapia ainda. E aí, é nesses casos em que eu faço a avaliação, que eu faço a anamnese, entendo a queixa, percebo que a pessoa não tem queixa, que está lá porque alguém indicou, que eu tenho... Qual é o raciocínio nessa hora? O raciocínio clínico nessa hora? Ou eu mostro para ela qual é o grande benefício que ela vai ter com outra voz, ou eu peço para ela voltar daqui 3 meses e acompanhar. Porque senão não vai dar certo, ela vai ficar com birra da fono, vai achar que você é ruim. Mas, na verdade, ela não está pronta para fazer a terapia. Então, eu preciso, de alguma forma, fazer um exercício para a voz dela mudar muito. Para ela falar, nossa, deu para mudar. Por que isso? Porque, às vezes, o nódulo é uma lesão que, às vezes, é antiga. Faz tempo que a pessoa está com esse nódulo. Ou ele vai aparecendo muito aos pouquinhos. E a pessoa não sabe o que é ficar sem aquela voz. Uma vez fizeram uma analogia para mim que eu achei sensacional. Eu nunca dirigi uma Ferrari. Você já dirigiu? Não, infelizmente não. Eu também não. Então, o que acontece? Eu não sei o que é dirigir uma Ferrari. Eu tô sempre lá no meu carrito. Eu só vou saber o que é dirigir uma Ferrari se de verdade um dia eu sentar no banco da Ferrari. A pessoa que é disfônica há muito tempo, ela só vai saber o que é não ser disfônica na hora que ela tiver essa oportunidade de ter uma voz diferente. Porque se ela tem uma voz que é sempre alterada e para ela tá tudo bem, ela não tem necessidade de mudança. Exato. Certo? Perfeito. Então eu preciso criar, o raciocínio é esse, eu criar uma oportunidade para essa pessoa ter a necessidade de mudar.
Perfeito, Gláucia. Show de bola. Realmente, esse daí não vai aderir nessa situação. Temos 1 minutinho e 30 segundos para a gente finalizar. E eu quero, mais uma vez, agradecer a você, agradecer pela disponibilidade, agradecer por esse carisma, por essa entrega, por essa vontade, da vontade da gente também passar pela tela do celular e aí conversar com você pessoalmente. Querida, muito obrigado mesmo, Gláucia. E a gente vai ter, com certeza, outras lives lá na frente, porque tem um monte de perguntas. Pode marcar, eu que agradeço a oportunidade. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Se vocês quiserem, podem ir lá no meu Instagram, me façam perguntas, mandem e-mail. Eu estou super disponível para todo mundo. E olha, vai lá no curso do Raciocínio Clínico, dia 20 de maio, hein, gente? Esse eu fazendo recomendo. Meu jabá, né? Claro, é show. Eu fui, gostei e vou agora dia 20 com a senhora. Querida, obrigado. Tá? Eu que agradeço. Foi conversar com você. Pessoal, próxima semana, Ingrid Guiello na terça-feira e Fabiana Zambon na sexta, sextando comigo. Tá bom? Aguardo vocês. Viu? Beijo, meu amor. Obrigado. Beijo para todos. Agradeço. Fiquem em casa. Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigada. Feliz Dia das Mães para você, Gláucia, e para todas as mamães aqui no chatzinho, tá bom? Beijo. Obrigada. Beijo, meu amor. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Deus.